Boa noite amigos, boa noite amigas, boa noite àqueles que estão nos acompanhando na live nesse horário das 8h30 pelo Facebook. Bom dia àqueles que vão nos acompanhar pela Rádio Universidade a partir das 8 horas da manhã na Rádio Universidade, Daniel Curtis, né, nos cedendo esse espaço das 8 até as 9, antes da missa de Aparecida, para podermos levar a live também para aqueles que ouvem pelo rádio, né, e aqueles que ouvem no final de semana, que também, né, o Daniel repercute no sábado à tarde, às 14 horas, depois no domingo também, quando não tem futebol, né? E esse final de semana, com todos os problemas acontecendo, né, nós com certeza vamos ter dificuldade de ter futebol e vamos ter a live, né? Então vamos lhes fazer companhia, né, hoje ao vivo pela live, né, e amanhã pela manhã das 8 até as 9 pela Rádio Universidade, né, e sábado às 14 e domingo às 14 9 no futebol, né? Boa noite, Lupe. Boa noite, Manuel. Boa noite, Dom Carlos. Boa noite a todos. Já vou aproveitar para pedir que o pessoal compartilhe a live, né? O pessoal que está nos assistindo aí, aproveite e compartilhe a nossa live especial deste dia 9 de dezembro, para que mais pessoas possam ter acesso aí à nossa live. Boa noite, Dom Carlos. Boa noite, Manuel. Boa noite, Lupe. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Olha, é um prazer e uma grande alegria lhe ter hoje, né, nessa live conosco. Assim, nós abrimos o mês de dezembro na semana passada, quarta-feira, com a Tininha, né, uma grande amiga sua, né, e hoje, né, e nós brincamos que ela estava abrindo com chave de ouro. Assim, a Tininha era a nossa chave de ouro para abrir o mês de dezembro, né? Porque hoje o senhor está conosco, na próxima quarta está o Bispo de Bagé, né, e a gente vai encerrar com uma programação no dia 23, que o Lupe está preparando assim, né, como quem fosse um ourives, né? Ele está tecendo aqueles acertos assim para que saia o melhor possível imaginável. Bom, mas antes da gente fazer qualquer entrevista, né, a gente vai colocar para vocês que hoje o Dom Jacinto Bergman... antes disso, né, Lupe? Tu tinha um registro a respeito do Dom Jacinto, por favor? Nós temos as orientações, né, que foram publicadas hoje à tarde sobre a nossa Romaria. O tema da nossa live de hoje também, né, versa sobre Nossa Senhora, e a Romaria está planejada, né, preparada, não saiu em outubro, como é costume, para sair agora neste final de semana, porque sábado, exatamente, festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, mas em Pelotas nós tivemos essa situação, né, considerando toda a pandemia, todo o aumento do número de casos, de contaminações e tal, esse decreto da prefeitura fechando, né, inclusive as celebrações, né, sem a participação do povo. Nosso aviso, então, é o seguinte: todos os devotos de Nossa Senhora de Guadalupe poderão estar unidos em oração no sábado, às 15 horas, para a Santa Missa. Será uma Santa Missa com público totalmente reduzido, somente para a equipe de liturgia, que vai, né, auxiliar na liturgia, e para a transmissão. Mas os devotos e devotas de Nossa Senhora de Guadalupe, por toda a nossa arquidiocese, vão poder participar dessa romaria virtual. À noite estava sendo programada missas, né, romarias paroquiais. Então, dentro da realidade de cada paróquia, vai poder ser realizado, né, claro, sempre com um público restrito, mas, né, que o pessoal se informe, então, na sua paróquia, como vai ser a programação do sábado à noite dessa homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe. E tu tinha um registro a respeito do bispo, como é que era? Qual? Que tu mandou por mensagem para mim agora? Nós temos que parabenizar Dom Carlos Rômulo, né? Que ontem estava de aniversário de ordenação presbiteral, né? Nossos parabéns a Dom Carlos também, 26 anos, né? 26 anos. Boa parte desses 26 anos junto com a nossa comunidade arquidiocesana, né, e agora tendo a alegria de estar à frente da Diocese de Montenegro. E para tu ver obrigado. E para tu ver o carinho, né, já está a dona Marilane Scher dos Santos dando boa noite, sejam bem-vindos, a Maria Nilza, boa noite, o Daniel Curso, boa noite, a Marisa Roveiro, boa noite, a Jussara Castro Amaral Brito, boa noite, povo de Deus, a Maria Zaira Nunes Silva, boa noite, paz e bem, a Marisa Roveiro, que alegria ver e ouvir nosso querido Dom Rômulo,
Dom Carlos, dona Marise. Eu é que tenho que policiar minha língua, Marise, né? Porque uma e outra eu estou tomando de Padre Rômulo, né? Não resisto assim, né? A Ivana, boa noite, povo de Deus. Terezinha Espinosa, boa noite a todos. Elenir Teixeira, boa noite, fraterno abraço a todos. Daniel Custos, futebol domingo à noite. Ah, que bom, Daniel. Então vai ter o partilhando às 2 horas. Ângela Schonk, boa noite. Sérgio Vaz, irmão do padre Weisman, né? Abraços, amigos. Sérgio Weisman. Roselaine Franco, boa noite a todos. Elaine Araújo, boa noite a todos. Yolanda Sinotti, boa noite, estimado amigo Dom Carlos Rômulo. Lupe Manuel, é uma bênção assistir essa live. Yolanda, que bom, né? Então reza por nós e reza pelo padre Rômulo também. Dom Carlos. Arthur Silva, saudades de Dom Carlos Rômulo, nosso eterno Padre Rômulo, saudações e bênçãos. Isso, Arthur, olha, não sou só eu, viu? O Arthur também chamando de Padre Rômulo. Padre Martinho Lenz, bem-vindo, Padre Martinho. Boa noite a todos, boa noite, nosso querido Dom Carlos, que suas raízes entre nós. Verdade, né? Tem suas raízes entre nós, com certeza, né? Vamos adiante. Mas olha, o fã-clube hoje do Padre Rômulo tá grande, né? Elenir Teixeira, que alegria ouvir o nosso estimado Dom Carlos Rômulo. Eliane Pizarro, bom lhe ver, Bispo Rômulo. Ivana, Santo Rômulo, batizou meu filho na UTI e o milagre aconteceu. Hoje ele tem 21 anos, pela graça de Deus e a missão de Dom Carlos Rômulo. Que bonito, Dom Carlos. Que bonito. Recordo. Lembra? Sim. Ele nasceu 6 meses, num momento difícil, e aí então tinha que batizar ou não batizar na UTI, e aí eu fui com o Ivano, né, que é o pai, porque a Ivana estava no hospital convalescendo, não tinha condições, então era eu e o Ivano lá na UTI, aquele desse tamanho assim, pequenininho. Imagina. Aí batizamos com um conta-gota com água buricada, que a enfermeira nos deu, abençoamos, e aí batizamos. E depois do batismo, que foi só com água, depois os ritos complementares foram feitos na paróquia, lá com o Padre Olavo, enfim, né? Então, aí depois do batismo, eu disse assim, Yuri, depois, quando tu crescer, nós vamos tomar um chimarrão juntos. E ele abriu um olhinho. E já tomou o chimarrão? Maior do que eu, graças a Deus. E já tomou o chimarrão? Sim, já tomamos. Já tomaram, está com 21 anos, né? Já tem condições. Gilney Almeida, boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Tininha Padilha, nossa eterna professora. Grande abraços, amigos queridos. De modo especial ao Dom Carlos, Padre Rômulo. Né, Tininha? Hoje que ele está aqui, tu não tinha nenhuma a falar em Rominho, né? Hoje tu não te deu essas intimidades, né? Gilceia Vieira Zafalon, Deus abençoe vocês todos. Elianes Araújo, saudades de Dom Carlos Rômulo, abraço da catequista aqui da Matriz de Arroio Grande. Elianes Araújo, parabéns. Léa Maria da Fonseca, é uma grande alegria para nós, congregadas Mariana, estar aqui no Partilhando com o tema que envolve a nossa amada Mãe Maria. A gente vai falar, Dona Léa, com certeza. Mas eu, antes de conversar, e eu vou continuar depois a ler as mensagens, eu vou comunicar para vocês, partilhar as mudanças que Dom Jacinto Bergman fez esta semana, hoje, né, na verdade, hoje pela manhã, comunicou, entre os párocos, os padres aqui da Diocese de Pelotas. Né, párocos. Para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Pelotas, vai o Frei Alfredo de Souza, que é inaciano. Para a paróquia Operários de Cristo, Pelotas, vai o padre Tarcísio Anderson de Souza, que estava em Canguçu. O Frei Alfredo é na mesma congregação dos freis que estão em Pedro Osório. Vigários paroquiais, paróquia Nossa Senhora da Luz, Pelotas, padre Danilo Silveira Porto. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Canguçu, padre Clair Roça, presbítero da Diocese de Novo Hamburgo, em experiência na Arquidiocese. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Piratini, padre Ricardo Nienov, presbítero cedido pela Diocese de Montenegro, né? Depois até a gente vai conversar com o padre Rômulo. Auxiliares, Paróquia São Francisco de Paula, Catedral, Pelotas, padre Guilherme Barroso Panettieri e padre José Ramos da Silva. E específicos,
Reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Cascata, Padre Marcos Bicalho Pinto Rodrigues. Formador do propedêutico, Padre Enéas Carniel. Designação, estagiário na paróquia Santo Antônio Laranjal, Pelotas, co-formador do propedêutico e co-auxiliar do setor de juventude, seminarista Michel Chelin Canês, que estava na paróquia de Piratini. Padre Rômulo, já desejamos bem-vindo, então vamos começar a conversar pelo básico. Pode vir alguma coisa de boa de Piratini? Olha, primeiro temos que perguntar para o Lupe, né? Porque ele é casado com alguém que tem raízes em Piratini, né? Verdade, verdade. Inclusive, recebi a visita do Lupe, da Kátia, no verão, foi uma grande surpresa positiva, lá nos interiores de Piratini, no Cerro de Sandi. Piratini é uma cidade que tem as suas raízes históricas, e temos lá toda aquela tradição que marcou muito lá o padre Reinaldo Vist, né, que é considerado um grande santo, falecido em 67 na Maciel, né, que ele já fazia 10 anos que estava na Maciel, mas ele marcou muito lá em Piratini. Inclusive lá tem relíquias do padre Reinaldo, lá na igreja matriz, né? Então, Piratini é um povo bastante acolhedor, tem a sua experiência de fé. Nossa Senhora da Conceição, que celebramos ontem, né? Desde a chegada dos portugueses em 1789, a primeira coisa que foi feita em Piratini foi a elevação de uma pequena capela em honra de Nossa Senhora da Conceição. Então, em 1789, quando chegaram os 48 casais açorianos, né? Então, tem toda uma história bonita e nós fazemos parte dessa história também, nos alegramos muito. Os seus pais moram no interior de Piratini. É o mesmo lugar onde o senhor nasceu? Eles agora moram na cidade, mas vão bastante para a chácara. Inclusive, agora com o coronavírus, eles ficaram maior parte do tempo lá na chácara, né? Até porque eles circulam bastante na cidade e tudo, então eles acabaram ficando quase todo o tempo lá fora. E o senhor volta ao menos nas férias e tira normalmente um mês das suas férias lá? Uns 15 dias eu permaneço lá fora, né? Lá fora com o pessoal. Uhum. Exatamente. Então tá, já vou te passar a bola, Lupe, mas olha aqui, ó, Bernadette Pegoraro, boa noite, que alegria ter Dom Carlos pertinho de nós. Maria Helena Silveira Vaz, boa noite. Leci Frank, boa noite. Valmir Silva, boa programação, acompanhando desde a reserva. Da reserva. Né? Yolanda Nascente Claes, boa noite, pessoal querido, ótima live partilhando para todos nós, que Deus abençoe Dom Carlos. Padre Tarcísio, nosso referencial, nosso referencial da comunicação também, Padre Tarcísio Souza, o eterno Padre Rômulo, com respeito, Dom Carlos, abraço. Verdade, Tarcísio, né? Eu me lembro que quando o Dom Carlos assumiu em Montenegro, eu escrevi um texto, né, Padre Carlos Rômulo, né? E contava a história de Dom Jaime, né? Que o Dom Jaime, durante muitos anos, né? Ao invés do pessoal chamar ele de Dom Jaime, chamava de Padre Jaime, né? Porque era um referencial para a área da catequese, para a área da juventude, para a área dos casais, assim como foi o Padre Rômulo aqui para nós. Maria de Lourdes Almeida, boa noite a todos, paz e bem. Ana Paula Medeiros, a Ana Paula Medeiros, né? De vez em quando essas coisas correm aqui. Isso é Pedro Osório. Para uma pessoa idosa, isso é danado. Boa noite a todos, parabéns, Dom Carlos, pelos aniversários de vida sacerdotal. A Ana Paula de Pedro Osório. Exatamente. Carme Maria Colecel, boa noite, Dom Carlos Rômulo. Terezinha Espinosa, parabéns, Dom Carlos, que Deus o abençoe e ilumine sempre em sua missão. Um fraterno abraço. Regiane Afonso, boa noite a todos. Maria Costa, boa noite, meu amigo e colega de escola em Piratini, Padre Carlos Rômulo. Deus abençoe você sempre. Todo mundo, conhecido. Parece um encontro pastoral aí, Pelotas. É um reencontro pastoral. Regiane Afonso, boa noite a todos. Maria Costa, boa noite, meu amigo. Já disse, né? O Padre Enéas Carniel, né? Eu estava lá, prometeu um mate com o Itur, não foi a Ivana. Itur Reban, é isso que se diz? Não foi a Ivana Reban. Marise Roveiro, parabéns, Dom Carlos, que seus caminhos sejam sempre iluminados e abençoados.
Arthur Silva, Dom Carlos será para sempre esse enorme filho da arquidiocese. Que enorme alegria te ouvir. Blandina Botelho, boa noite a todos vocês. Abraço, Dom Carlos Rômulo. Aleph, chegou o Aleph. Eu acho que ele está no intervalo da aula, porque né, normalmente esse horário devia estar em aula. Dom Carlos, saudade enorme de você, meu irmãozinho. Lili Osório, que alegria poder ver e escutar o querido Dom Rômulo. Deus abençoe a todos. Aleph Rodrigues voltou, muitas saudades de você, Dom Carlos. Eu continuo depois, né, porque são muitas mensagens. Lupe, por favor. Dom Carlos, com relação ao tema, né, da devoção à Nossa Senhora, o senhor Manuel ainda brincou sobre Piratini, e Piratini celebrou ontem, né, a festa da Imaculada. Qual é o papel dessa devoção na vida do senhor e que reflexos isso trouxe até hoje, podemos dizer assim? Sim, sim. De fato, né, eu nasci numa paróquia que tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição, então sempre nos acompanhou em todos os momentos, toda a história de Piratini. Lá é o Hospital Nossa Senhora da Conceição, tem vários locais lá que tem, assim como Pelotas tem São Francisco de Paula em vários lugares, Piratini é Nossa Senhora da Conceição. Depois eu fui pároco em Canguçu, isso. E lá também Nossa Senhora da Conceição, né, que tem uma festa muito bonita também, muito vibrante, e foi naquele ano, inclusive, que já era uma iniciativa já da comunidade, lá quando eu cheguei, mas foi naquele ano que se concretizou o monumento à Nossa Senhora da Conceição lá no morro, né, que está lá como aquele marco. Então, nós acompanhamos toda aquela construção lá com o seu Cassiano, né, que foi trabalhar lá em Canguçu e fez aquela obra tão bonita. Nossa Senhora, em toda a vida da igreja, né, desde os Atos dos Apóstolos, nós vemos que Maria está em oração com os apóstolos, com os discípulos, e então é uma presença que acompanhou Cristo, da concepção, né, e durante toda a vida pública de Jesus, ao pé da cruz, como nos narra o evangelista São João, mas essa presença constante na vida da igreja. Na verdade, Maria é o modelo, é o ícone da igreja. Então, se nós queremos ser uma igreja, nós temos que olhar para Maria, aquela que diz sim a Deus e gerou o Filho de Deus. E a igreja é chamada, cada comunidade é chamada a ser mãe. Uma comunidade que acolhe, que diz sim a Deus e que gera filhos e filhas de Deus. Então, uma comunidade, e todos nós cristãos também somos chamados a este sim e a este gerar, essa maternidade, né? Que é muito importante cada comunidade ter essa capacidade materna. Né? Os próprios documentos da igreja falam da maternidade da comunidade. Então, a devoção à Nossa Senhora, na verdade, é para dizer o papel da igreja, né? Porque a igreja, por obra do Espírito Santo, continua exercendo essa maternidade na história. Então, Maria, ela está conosco, ela caminha conosco e ela nos ensina a ser igreja. É verdade, é verdade. A Ivana voltou para dizer verdade, é exatamente isso que aconteceu. O Leonardo Lima, Dom Carlos, sua bênção. Lupe Manuel, um forte abraço, obrigado, né? Um grande abraço também. Marilu Ferreira, boa noite, parabéns Dom Rômulo, abraços Marilu. Maria Elizabeth Silva Azevedo, grande abraço Dom Carlos Rômulo. Regina Redudo de Melo, prezado Padre Rômulo, saudades de Canguçu. Jane Cristina Nebel, boa noite a todos. Nilza Marília, eu tinha que botar uma trava nesse computador. Boa noite, saudades do Padre Rômulo, ex-ministra da Catedral por muitos anos, participei com ele das missões, abraço fraterno. A Nilza Marília dos Santos. A Gilcéia Vieira Zafalon, eu respondo com certeza, Piratini é terra de padres maravilhosos. Canguçu também é. Canguçu também é, Gilcéia. Não acho que seja muito diferente. Tá bem, mas a gente aceita, né? A gente concorda em anexar vocês, assim, de Piratini e de São Lourenço, à Diocese de Canguçu, quando for criada, sem problema nenhum. Isaíra Cigales, boa noite, abraço Dom Carlos.
Deloiva Botelho, Arroio Grande, Paróquia Nossa Senhora da Graça. Deloiva Botelho, boa noite, que alegria vê-lo, Dom Carlos. Vanusa da Fontoura, Marques do Pro. Boa noite, pessoal. Um grande abraço a Dom Carlos Rômulo. E para vocês também, Manuel Jesus e Lupicher dos Santos. A Vanusa esteve conosco, assim, foi uma das risadas mais gostosas que a gente teve nesse programa, Padre Rômulo. Dom Carlos, uma especialista em catequese, em vida de igreja, né? Uma grande amiga do Partilhando, com certeza. Maria Helena Silveira Vaz, também de Piratini, assistindo. Também, né? Eu acho que todo mundo mandou link hoje para Piratini, né? Porque, né? Com o Padre Rômulo aqui, Dom Carlos aqui, né? Se botar assim Piratini, vai dar Piratini, vai. Carmen Cardoso, boa noite, Dom Carlos. Parabéns, que Deus abençoe e fortaleça na missão. Abraços. Michel Chelin Canesa, a gente não conhece. Meu primeiro reitor, grande abraço a todos, em especial ao Padre Rômulo. Não adianta copiar, Michel. Não adianta copiar. Para ti é Dom Carlos, tá? Olha o respeito. Regina Redu. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma aqui que eu não posso deixar de citar, que é a irmã Maria Bernadette Sturm. Na semana passada, eu passei por cima da irmã. Até tive que mandar desculpas. Regina Redu, parabéns, Dom Carlos. Cinda Silva, Dom Carlos, parabéns. Jandina Correia, Deus o abençoe, seja bem-vindo. Irmã Maria Bernadette Sturm, que está lá no Paraná. Como é bom ouvir Dom Carlos falar da sua terra, e isso nos faz recordar bons tempos passados naquela terra com as religiosas naquela cidade. Tinha irmãs franciscanas lá? Não, irmãs franciscanas em Canguçu, mas certamente a irmã deve ter andado muito lá para o Piratini. Ela fez um trabalho maravilhoso aqui aí na Diocese de Pelotas, com a Pastoral da Juventude. Quando eu era seminarista, aqueles grandes encontros da juventude que acontecia em Pelotas, as primeiras romarias a pé, a presença da irmã Bernadette sempre à frente, né? Então, a gente tem que agradecer muito o trabalho que ela desenvolveu com a juventude aí na Diocese de Pelotas. A irmã Bernadette agora, claro, né, está com dificuldade de vir, ela teve dificuldades com a saúde, né, está lá no Paraná, num clima mais ameno, né, mas nós tínhamos combinado, esse ano ela viria para cá, ela queria visitar Dom Jaime, ir lá para as irmãs no Laranjal, né, talvez ir a Santa Maria. Eu digo, não tem problema, sou seu motorista, né. Aí a pandemia, né, irmã, estragou tudo, né, vamos deixar para 2021, irmã, com certeza, né, a gente consegue fazer. Bom, a Léa Maria da Fonseca, agora cheguei à conclusão, o porquê tem uma devoção especial à Imaculada Conceição. Meu saudoso pai era de Canguçu e minha saudosa mãe era de Piratini. Tá feito, olha que soma, olha que soma. Dom Carlos, tem muitas mais mensagens, né, mas a gente vai continuar lendo depois. Tá? O Lupe é normalmente o oficial, aquele que faz as perguntas assim, na linha do teologuês, assim, porque ele entende mais, né? Eu vou mais nas coisas de costume, assim, né? Então, eu sei que o senhor tem aqui em Pelotas uma devoção especial e um respeito muito especial por uma pessoa que foi um amigo comum nosso, Cláudio Neuzling. Quem foi Cláudio Neuzling para Dom Carlos Rômulo? Olha, o presbítero Cláudio, ele foi meu diretor espiritual durante o seminário menor. Inclusive antes de ontem, o padre Roberto Carlos Fávero, que foi meu colega no seminário em Pelotas, agora ele é pároco aqui em Carlos Barbosa, ele me mandou uma foto, inclusive está o presbítero e a turma do seminário lá em 85, quando eu ingressei no seminário. E o Cláudio acompanhou durante o seminário menor, ele era diretor espiritual. Depois, na filosofia, ele foi professor de toda a história da filosofia. Então, ele me acompanhou. E na teologia também. História da teologia, enfim, várias disciplinas. E o Cláudio, para mim, sempre foi o modelo daquele padre organizado, né, que eu não sou, gostaria de ser, né, até rezo, pedindo a intercessão dele, porque ele era muito dinâmico, muito organizado, trabalhava na universidade e era pároco e conseguia visitar as pessoas, visitar doentes, visitar as lideranças. E ele sempre dizia que o pároco deve visitar, conhecer os coordenadores das comunidades, as famílias dos catequistas, dos ministros. Então, para mim, o Cláudio é um modelo, continua até hoje.
ele marcou muito, né? Foi uma presença muito forte. Outra característica que me chamava a atenção no Cláudio, que quando algum seminarista deixava o seminário, porque queria sair, ou enfim, outra situação, ele, uma semana depois, ele ia lá visitar e dizia assim, bom, agora tu vai ser um leigo, tu pode ser um catequista, tu pode ser um ministro, te encaminha como leigo na igreja e tal. Então, ele sempre dava um norte para o seminarista, aquele que continuava, mas também aquele que saía, ele não esquecia de dar um apoio, uma presença. Então, o Cláudio marcou profundamente, e a última vez que eu encontrei o Cláudio foi quando eu estava me preparando para ir para Roma, inclusive ele me emprestou uma mala para eu levar as minhas coisas para Roma, e ele já estava na casa do irmão dele, ali perto da Igreja da Luz, depois da cirurgia, ainda um pouco fraco, mas mesmo depois que eu cheguei em Roma, ele me ligou várias vezes para saber como é que eu estava, se eu estava me adaptando, e depois ele parou de ligar porque ele estava bem ruim de saúde. Sem condições. Né? Então a gente acompanhou até o dia da sua Páscoa, né, que foi em 2003. Né? Eu estava em Lyon naquela oportunidade e rezei muito por ele. E eu continuo rezando e eu entendo que o Cláudio intercede por nós, nos ajuda muito, porque ele sempre foi um padre muito dedicado. Sabe, Dom Carlos, que eu levantei a mão assim por causa disso, né? Eu fui um dos seminaristas que acabei, né? Que o Cláudio era nosso orientador quando estava no seminário, e quando saí ele não deixou de procurar, bem pelo contrário, né? Até me convidou, a mim e ao padre Palmor, que já faleceu também, para nós irmos acampar com ele. Que eu não sei se foi uma bênção ou não, porque, né, na verdade, o Cláudio era extremamente organizado. Numa barraquinha, né, daquelas individual, assim, pequena, né? Ele queria que nós dormíssemos os três ali dentro, né, com todo um ritual assim de limpeza dos pés para poder entrar na barraca e assim por diante, né? Ele era uma figuraça. Mas eu queria registrar uma coisa que o senhor disse agora, e que é a terceira vez que eu ouço o senhor dizer, né, que o senhor pede a intercessão dele, né? Porque já tinha ouvido falar a respeito disso, e por isso foi a minha pergunta assim, sobre o Cláudio Neusler, né? Nessa questão da espiritualidade, assim, o senhor acredita nele como uma referência para a espiritualidade? Sim, sim, por causa que ele era um padre que era bem convicto, né, da questão do Concílio Vaticano II, né, porque ele realmente ficou padre nesse momento da transição. Tanto é que ele fazia questão de ser chamado de presbítero, né? Ele sempre fazia essa questão, e depois, quando eu fui pároco na Cura d'Ars, e trabalhei muitos anos ali, muitas pessoas me chamavam presbítero Rômulo, né? Por causa dessa tradição do Cláudio. Porque o Cláudio entendia que o padre é um irmão mais velho, né? Alguém que vai à frente, que anima a comunidade, mas que os leigos devem assumir o seu lugar, o seu papel. Né? Então, ele tinha isso muito claro. Então, isso marcou uma espiritualidade e marcou muito a paróquia onde ele trabalhou, principalmente a Cura d'Ars, né, que marcou bastante aquelas comunidades e tudo. Eu trabalhava lá e eu acredito que até hoje ainda o pessoal ainda tem aquelas folhas, e quando a gente ia preparar, por exemplo, a Semana da Páscoa, o Tríduo Pascal, vinha o pessoal dizer assim, olha aqui, ó, aqui nós temos a folha, aqui, ó, o falecido presbítero dizia que é para fazer assim. Então, é alguém que marcou, não só os padres, os seminaristas, mas ele marcou também os leigos. As pessoas tinham ele como uma referência, porque ele realmente era muito presente. Então, eu sou muito grato, né, a ter conhecido o presbítero Cláudio, ele marcou profundamente a minha vida. Tá bem, eu já vou passar para o Lupe, mas vamos ler mais algumas mensagens. Gilvanete Silva Dias, grande abraço daqui de Piratini. Manuel Vasconcelos, um grande abraço, Dom Carlos. Maria Holanda Porto da Silva, boa noite, Dom Rômulo. Boa noite, Dom Rômulo Elizabeth. A Maria Inês Silveira Rodrigues, que alegria vê-lo, Dom Carlos. Marise Roveri, Padre Cláudio Neusler, grande Lorenciano, inesquecível. Verdade, Marise, inesquecível. Zaida Casarim, boa noite, Dom Carlos Rômulo, estou assistindo. Claudio Omar Madruga Félix, Dom Carlos Rômulo foi uma grande referência para mim. Quando nós conversamos no retiro vocacional, graças às palavras do Padre Carlos naquela época, hoje tenho uma família feliz.
Opa, que bom, Claudiomar, que bom, né? Oyara Lens, boa noite, querida amiga. Daisy Rodrigues, aqui na Crespo, dona Daisy, assistindo. Oyara Lens, tenho ótimas lembranças do Cláudio. Todos nós temos, Oyara, todos nós temos. Né? Até o jeito dele se expressar assim, né? Quando ele botava a mão na cabeça e queria realçar alguma coisa, ele estava, né, com a mão na cabeça. Claudiomar Madruga Félix, grande amigo, Dom Carlos. Cleusa Lima Gonçalves também registrando. Altamira Abreu Filho, bom rever Dom Carlos, meu professor e orientador no seminário, no curso diaconal. Contamos com sua bênção. Abraços de Rio Grande. Bia da Silva Ferreira, tia Bia. Querido Dom Carlos Rômulo, nosso Padre Rômulo, que saudade desse colega e pastor vocacionado. Deus o abençoe. O senhor foi colega de curso na teologia com ela? Exatamente. A Beatriz, a Tirinha. É claro que eles estavam mais na turma do Padre Luiz Boari, mas nós estávamos juntos ali, porque a minha turma, na verdade, era só eu e aí tinha os leigos, né? Que tinha o Gerson, o Sebage e o Luiz Carlos Fonseca. Eu sempre fui um pouco meio sozinho no seminário, como seminaristas, né? Mas eles foram meus colegas porque eles estavam no segundo, estavam na minha frente, né? Um pouco, né? A Beatriz. A Gilceia Vieira Zafalon, se não me falha a memória, fiz o preparo para ser ministra com o presbítero Cláudio. E a Daisy Rodrigues dizendo que saudades, amigos, queridos, sua bênção. Terezinha de Jesus Damasceno, a sua bênção, querido Dom Carlos. Lupe, por favor. Dom Carlos, sobre Nossa Senhora, né? Deus poderia ter realizado o seu plano, né, de amor através de Jesus Cristo sem Nossa Senhora? Ou seja, Deus, na sua infinito amor, na sua forma eterna de ser, ou seja, nós não podemos imaginar como poderia ser diferente. A gente só pode falar daquilo que realmente Deus escolheu, né? Olhando assim, ontem ainda meditávamos na missa lá em São Vendelino, que também é Nossa Senhora da Conceição, que eu celebrava ontem à noite. A primeira leitura colocava ali o homem se escondendo de Deus, né, Adão e Eva. Deus criou o ser humano e colocou num jardim para viver em comunhão. O jardim sempre revela proximidade. Mas Adão e Eva, que representam todos nós, né, homens e mulheres, eles queriam ser deuses, né, por sugestão da serpente. Então, depois, quando a gente quer ser Deus, a gente acaba caindo num grande desespero, né? Foi o que aconteceu. Adão e Eva escondidos, fugindo de Deus. E Deus procurando. Adão, onde estás? Essa frase tão bonita. Deus à procura de Adão no paraíso. E ele se escondendo. Tive medo e me escondi. E aí, mas por que teve medo e tal? Aí um acusa o outro acusa o outro, né? Mas Deus nunca deixou de nos buscar. E todo o Antigo Testamento são vários sinais da manifestação de Deus e o ser humano buscando e se afastando e caindo, até encontrar alguém que disse aquele sim definitivo, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aquela resposta definitiva: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Deus nos ama profundamente e Ele quer revelar o seu amor através de nós, né? Então a presença de Maria é isto, exatamente o envolvimento da humanidade, porque Maria representa essa humanidade que se abre para Deus, que diz sim a Deus. Então, quando nós temos o sim de Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, está abrindo a possibilidade para que todos nós possamos dar o nosso sim. Então, na verdade, ela representa a possibilidade de dizermos sim a Deus, né? E a partir disso que todas as vocações, todo ser humano pode dizer sim a Deus aonde está, olhando esse exemplo, né? Por isso que
nós temos esse carinho todo especial por causa do caminho que Deus escolheu estar conosco. Um caminho normal, vamos dizer assim, né? Ele é extraordinário e, ao mesmo tempo, normal, dentro de uma normalidade. Dom Carlos, olha, eu deixei passar algumas mensagens, e quem eu deixei passar, por favor, me corrige, né? A Roselaine Franco, muito querido Dom Carlos Rômulo, conheci em 2016 no retiro de Crisma do meu filho Lucas, na comunidade São Francisco de Assis. Essa também eu acho que, porque o Lupe me advertiu que eu tinha pulado algumas. Eu acho que essa eu também não tinha lido. Vera Regina Bueno, que prazer, Dom Carlos. Maria Holanda Porto da Silva, boa noite a todos de Piratini. E o meu querido, né, JJ, João Joaquim, né, queridos professores Manuel Jesus e Lupe, quanta alegria mais uma vez participar dessa live, mais ainda quanta alegria poder participar com a participação de Dom Carlos, quanta saudade desse grande irmão. Aproveito para parabenizar pelo aniversário de sua ordenação presbiterial no dia de ontem. Grande abraço, Bispo amado. Opa, JJ. O Padre JJ, eu o chamo de Padre Joãozinho. Joãozinho. O Padre Joãozinho. Eu tive sexta na missa, que era a missa do Sagrado Coração de Jesus, né? E aí eu fui à missa e era com ele, né? E ele sempre muito gentil, sempre muito carinhoso com todos, né? Vamos ver onde é que eu parei. Agora eu acho que tu fez eu me perder. Marcelo Quevedo, que lembrança boa, Dom Carlos, Dom Rômulo. Presbítero Cláudio foi uma das grandes referências e ainda hoje muitas visitas dele tive em casa. Opa, Marcelo, que bom. Floriana Machado, boa noite a todos da live. Bênção, Dom Carlos Rômulo. Que alegria poder ouvi-lo. Não esqueço nunca das Romarias de Guadalupe, onde o senhor dirigia a Romaria. Abraços de Canguçu. Ô, Floriana, que abraço bom, Floriana. Deus ilumine e proteja sempre. Débora Souza Gonçalves, boa noite. Armando Alfredo Jaque, lá assistindo. Seu Armando, sempre conosco, né? Abraço a todos, está muito boa a live. Etienne de Araújo, boa noite, compadre. Opa, alegria poder ouvi-lo. Parabéns pela iniciativa Lupe Cher dos Santos e Manuel Jesus. Compadres, a Etienne, padrinho de quem? Sim, sou padrinho da Helena. Ah, da filha? Da filhinha? Um abraço para a Helena. Tá, mas é filhinha ou já tá filha? Sim, já tá crescendo. Tá crescendo? Tá crescendo. Antônio Xavier, boa noite. Boa noite, Antônio Xavier. Dom Carlos, atrás do senhor tem uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. De Guadalupe, né? É que tem uma luz incidindo sobre ela. A gente vê a parte inferior, mas a gente distingue, a gente consegue ver. Hoje é o dia, né, que se comemora, né, o dia do indígena. São João Diego. Esta imagem aqui atrás quando eu vim para cá, para Montenegro, foi me dada pelo padre Fabiano, daí da Arquidiocese de Pelotas. O padre Fabiano Almeida me doou essa imagem e eu trouxe junto aqui comigo. Então ela está presente. Mas lá embaixo já tinha uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe também na sala. Então, Guadalupe está presente aqui. Lá no seminário em Viamão também tem uma imagem do Padre de Guadalupe, então Guadalupe está por toda parte. Está por todo. Eu não sei se vocês me ouviram, porque eu acho que houve um corte do meu sinal, daqui da internet. Então, eu estava ali perguntando, Diego, né? São Diego? Juan Diego, o índio que se comemora hoje, né? A data do santo, né? E agora, no dia 12, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Dom Jaime acabou trazendo para a diocese, né, uma devoção que no início era uma grande discussão, né? Olha que estranho trazer assim, né? E foi pegando, e Dom Jaime foi plantando, e os padres foram assumindo, né? E virou de fato uma grande referência, né, na espiritualidade mariana, né? Como é que o senhor viu toda essa história? Como é que o senhor acompanhou essa história? Eu estava ingressando no seminário naquela época, ali 85, 86, quando começou o santuário. Eu me lembro daquela grande assembleia que aconteceu lá no ginásio de esportes do seminário, quando foi decidido. Então, primeiro aconteceu uma visita do quadro, um pequeno quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, a todas as comunidades
da Diocese de Pelotas na época. Houve uma peregrinação. Em alguns lugares foi assim muito, muito marcante, mesmo nos interiores, o pessoal fazia cavalgadas a cavalo, né, para acolher o quadro, o pessoal fazia poesia. Foi, na verdade, um amor à primeira vista, né? A chegada do quadro Imagem de Nossa Senhora de Guadalupe veio ao encontro, principalmente de todo o interior da diocese, né? Porque a Romaria começou bastante dos municípios do interior, Canguçu, Piratini, São Lourenço, e toda essa parte de Colônia Maciel, enfim, Morro Redondo, e toda essa caminhada. E, claro, tinha aquela caminhada da juventude, que saía de Pelotas, e então marcou muito. Hoje em dia, também em Pelotas, está cada vez mais crescendo a devoção a Nossa Senhora. O santuário ainda está em crescimento, ele ainda tem potencial para muito mais, mas está certo, ele tem que crescer aos poucos, né? O santuário não pode ser uma coisa, uma explosão de uma hora para outra. Então, tem que ser uma devoção que vai crescendo. Já passou dos 30 anos de caminhada, já tem uma longa história. O primeiro ano eu lembro que era apenas um pequeno monumento, tudo bem improvisado, e hoje em dia tem uma estrutura boa, né, que também o envolvimento do Padre Léo Tesch, né, com toda a doação, o envolvimento que ele teve na obra. Então a gente também tem que agradecer muito ao Padre Léo, que deu esse impulso grande para toda aquela estrutura que hoje tem lá no santuário, e agora, claro, o envolvimento de toda a diocese, né, que cuida, né, dessa estrutura toda, né? Como a gente disse, né, Dom Carlos, o Padre Marcos agora vai ser o reitor do santuário, e nesses últimos anos ele tem feito, de fato, uma renovação no santuário, né? Porque o santuário tinha dificuldade de caminhar, de se organizar, de ter uma estrutura permanente, né? E ele está conseguindo, de fato, fazer com que isso aconteça. Porque a gente lembra, né, Dom Carlos, inicialmente até foi uma doação de uma casa antiga que ainda existe ali, né? Para que o pessoal fizesse retiros, fizesse encontros e assim por diante, né? Muitos retiros a gente acabou fazendo lá naquela casa, né? Com toda a precariedade, porque faltava luz e, né, o acesso à água era dificultado, né? Era literalmente programa de índio, né? Com todo respeito, São Diego, né? Com todo respeito, São Diego. Mas olha aqui, ó, vamos ver. O Armando Jaquel voltou, abraço especial a Dom Rômulo. A Oiara, lembrando, Manuel, hoje é o aniversário de ordenação do Padre Mário. Lembro que ele dizia do Rômulo, este é um guri bom. Olha aí, Padre Mário Prebianca, citada pela Oiara. Que legal, que legal. Que saudade realmente do Padre Mário Prebianca, né? Uma boa referência, assim, especialmente assim, quando a gente pensa em alguém que cuidava dos padres, que acompanhava de fato, né? Vamos lá. Neima Fonseca Neves, sua bênção, Dom Carlos, parabéns pelo aniversário de sua ordenação. Leonice Camacho, minha mana, boa noite a todos, vamos pedir bênçãos a todos, abraços a todos. A minha mana trabalha no comércio, deve estar voltando agora do comércio e vendo toda a situação que está se formando, né? Porque o pessoal vai trabalhar até amanhã, né? Hoje já se fala, na semana passada se falava em algumas lojas que fecharam em função do coronavírus, né? E hoje se fala de que o problema aumentou, né? Aumentou o número dos casos de morte também, né? Então, de fato, Leonice, tem toda a razão, né? A gente tem que pedir, e vamos pedir para o Dom Rômulo no final, né, que a gente pede sempre que ele dê a bênção, né, que ele nos dê uma bênção sobre a arquidiocese, especialmente sobre a cidade de Pelotas. Arthur Silva, Dom Carlos, parabéns pelo seu aniversário de ordenação sacerdotal. Aproveito para comunicá-lo que estarei ingressando no Seminário Arquidiocesano São Francisco de Paula em 2021. Olha aí, ó. Olha só. Beleza, que bom. Tá bom, Arthur, bem-vindo. Não sei se tu vai para o propedêutico, vai ser minha vítima, né? Vai acabar sendo minha vítima no próximo ano. Gilceia Vieira Zafalon, Honório e minha mãe trabalharam no primeiro ano de Nossa Senhora de Guadalupe. Estão aí para contar. O Lupe e o Dom Carlos conhece bem. O Manuel Jesus eu não conheço, mas quero conhecer. Tá bem, Gilceia, né? Eu não conheço tão bem quanto o Dom Carlos, assim, né? Eu já acompanhei mais de longe. E eu não sei se o Lupe também acompanhou esse nascimento da devoção do santuário, né?
Mas que bom que tu queira nos conhecer, a gente também. Marley Carniato, abraço a Dom Carlos Romo, saudade. Isaías Silva, gratidão por esse momento. O Lupe, hoje nós sumimos, Lupe, porque né, hoje abraço é só pro Dom Carlos, né? Então, olha aí, ó. Vai, Rômulo, vai, Lupe. Dom Carlos, como é a diocese aí de Montenegro, e em especial a questão da devoção à Nossa Senhora? A nossa diocese é uma diocese nova, né? Ela tem 12 anos de caminhada, era um vicariato de Porto Alegre. E aqui nós temos um santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, que está Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, que está sendo construído no Caí. É claro que não é um santuário diocesano ainda, ele é um santuário local. Foi um padre que adquiriu ali com a comunidade um espaço muito bom, privilegiadíssimo. É uma área em cima de um morro, tem mais ou menos 14 hectares de plano, né, tudo gramado, e tem um prédio que está sendo construído, o templo, né, e tem outras estruturas ali. Então, é um lugar muito especial, mas, claro, ainda é bastante local a devoção ali. E nós temos um outro santuário, também local, que está em Taquari, e Nossa Senhora da Assunção, também tem bastante devoção, tem uma romaria que acontece no mês de agosto. Mas os dois são santuários locais, não são santuários diocesanos, né? Até porque, como pertencia a Porto Alegre, então tudo estava ligado lá, então ainda não se criou essa identidade, vamos dizer assim, devocional na diocese. Mas o povo tem bastante. Aqui aparecem várias comunidades que têm o título Nossa Senhora da Purificação, como é Bom Princípio. Tem outras comunidades. Nós temos uma paróquia Nossa Senhora da Natividade. Então, tem outros títulos. Não sei se é por influência dos jesuítas. Nossa Senhora da Purificação, vamos dizer, a mesma Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora dos Navegantes, no mesmo dia que comemoramos, né? Porque é a Nossa Senhora que apresenta o menino no templo, né? Então, aquele mistério, a apresentação do menino no templo e a purificação de Nossa Senhora, a gente reza. Então, Nossa Senhora da Purificação. Então, temos estas devoções. Marcou muito, antes de chegar, a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi feita uma peregrinação a toda a diocese, a todas as capelas, e o povo, de fato, tem essa devoção muito forte à Nossa Senhora Aparecida. Eu acredito que o nosso santuário vai crescer muito e vai ainda congregar muito a nossa diocese em torno de Nossa Senhora Aparecida. E quantas paróquias são, Dom Carlos? Quantos municípios? A nossa diocese tem 30 paróquias em 32 municípios, né? Alguns municípios não têm uma paróquia local, né? E alguns outros têm 2 paróquias, né? Por exemplo, Montenegro tem 2 paróquias, São Sebastião do Caí tem 2, Estrela tem 2 paróquias, né? Mas alguns lugares têm comunidades, mas não tem propriamente uma paróquia. Mas é assim, mais ou menos. O território não é grande, uns 5.000 quilômetros quadrados, mais ou menos, a diocese. Tem alguns municípios aí da região que são do tamanho da nossa diocese, vamos dizer. Mas é uma região bastante densa de população, tem vários municípios, a colonização alemã, e alguma parte colonização italiana, e tem alguma região que tem açorianos, né, como aqui, próprio Montenegro, e também Triunfo, Taquari, toda essa região tem bastante influência já desde a origem da colonização aqui na região. Sempre foi um polo de vocações dessa região, né? Só para. É verdade, é verdade. Tanto de, né, o próprio Dom Jacinto é natural, né, dessa região, né? Exatamente, Dom Jacinto é filho aqui da nossa diocese, da paróquia Santo Inácio de Alto Feliz, né? Então nós temos esse intercâmbio, assim, né? Dom Jacinto é daqui, eu sou daí, temos essa troca. E então Dom Jacinto é filho da nossa diocese, claro que naquela época era a arquidiocese de Porto Alegre, né?
mas Alto Feliz, hoje em dia é um município, e a paróquia Santo Inácio, e ali está, né? Dom Jacinto vem seguidamente aqui na região, visitar os parentes, seus amigos, também aqui na nossa diocese. Ah, que legal. Olha aqui, ó, Dom Carlos, nós estamos indo para o final, já estamos com 52 minutos, né? Praticamente final, mas vamos ver, de repente o Lupe tem alguma pergunta. Mas o Isaías Silva, gratidão por esse momento. A Marli Rezende, boa noite a todos. Deus nos abençoe a todos com saúde. Dom Carlos Rômulo, Deus o abençoe sempre, parabéns. Elizabeth Pereira, legal. Claudiomiro Madruga Félix, forte abraço, Manuel Lupe. Mesmo Dom Carlos estando em Montenegro, assisto a missa pelo Facebook de Dom Carlos. E o Claudiomar Madruga Félix, forte abraço, Manuel e Lupe, kkk. Tá bem, Claudiomar, tá bem, tá bem. Isaías, vamos visitar Dom Rômulo quando tudo isso passar. Será nosso primeiro passeio, conhecer as igrejas da Diocese de Montenegro, assistir à missa presencialmente, conhecer as comunidades onde a gente tem visto missa pelas transmissões do Face. A Wanda Medeiros, Deus abençoe. Roselene Franco, live maravilhosa. Tá bem, olha aqui, ó. Eu gostaria, assim, Dom Carlos, uma resposta que, claro, todo mundo quer saber nesse momento, né? Como é que a Diocese de Montenegro está enfrentando a pandemia? Como é que o senhor está enfrentando a pandemia? Olha, graças a Deus, agora, claro, tem aumentado os casos, como eu falei, né, que o vírus se tornou bastante popular ultimamente. Mas a nossa região aqui sempre foi bastante preservada, graças a Deus. Teve casos, é óbvio, né? Tivemos, lamentavelmente, perdas, mas foi sempre bastante... Teve aquele impacto inicial e depois se procurou levar com uma participação mais reduzida, é claro, de pessoas, mas sempre se tem atualmente o atendimento em todas as comunidades. Agora, essa última semana tivemos essas restrições maiores, agora 10% ou 30 pessoas, e a gente está procurando se adaptar. A nossa região aqui é muito marcada pelas festas, né? Existem muitas festas nas paróquias, nas comunidades, e grandes festas, né? Festas de 1.200 almoços, 1.400 almoços, churrasco, bandinha, todas essas coisas assim bem típicas. E esse ano nada disso aconteceu, né? Nada disso aconteceu. Então, isso o povo está sentindo muito, não poder ter as missas de enterro, porque aqui é costume, em quase toda a diocese, se celebrar na hora, corpo presente, na hora que as pessoas morrem, levar o caixão na igreja, rezar a missa. Isso é uma tradição, até porque os cemitérios basicamente são das comunidades e das paróquias, os cemitérios, grande parte, a diocese tem 153 cemitérios, né, que são administrados pelas comunidades, mas teve toda essa situação dessas restrições todas, né, e o povo sentiu bastante isso, né? Então, a gente tem procurado responder, graças a Deus, a gente faz as transmissões, os padres estão procurando visitar as pessoas, porque se tem uma tradição muito forte aqui também de, na quaresma e no advento, se visitar os idosos e enfermos. Também temos essa dificuldade agora de se fazer esse trabalho pastoral, mas os padres estão procurando, na medida do possível, fazer isso. Agora estamos vivendo, assim, um momento difícil, né? Porque, na verdade, o povo está bastante cansado de tudo isso, né? E a vacina está chegando aos poucos, né? Mas ainda não chegou. Enquanto não chega, nós devemos ter os cuidados para evitar perdas, né? Que ninguém quer ter, né? É óbvio, né? Que bom. Padre Rômulo, o Lupe quer uma última perguntinha. Estava encerrado, mas ele abriu uma exceção. Ele é o chefe, né? Ele é o chefe. Lembrei, o pessoal que está nos acompanhando, Dom Carlos, é o referencial para a comunicação do Estado, né, aqui no nosso regional. Vamos aproveitar, já que estamos, né, em live da PASCOM. Dom Carlos, que perspectiva nós podemos pensar para a PASCOM agora, para 2021? A gente não pode dizer pós-pandemia, porque não se sabe muito bem o que vai ser, né, mas para 2021. Eu acredito que a PASCOM realizou um grande trabalho, né, a Pastoral da Comunicação, até foi pega um pouco de surpresa, né, porque se tinha um trabalho e, de repente, se precisou atuar. Claro que ficou bastante
restrito às missas. Graças a Deus começaram outras iniciativas, grupos de oração, já havia até grupos de reflexão da ação natal através de transmissões. Eu acredito que nós temos que crescer na formação, não só formação para lideranças, mas formação para os cristãos, né, de modo geral. Então, eu acredito que a PASCOM ainda tem o nosso desafio termos uma espiritualidade, uma mística do agente da pastoral da comunicação, e como que a gente pode mostrar que a igreja, a missa é o centro, óbvio, né? Mas nós temos toda uma outra ação como igreja, e ainda nós precisaríamos anunciar a todo o povo, ao mundo, o que acontece no dia a dia da vida da igreja, as pastorais, os movimentos, os encontros, as iniciativas. Isso ainda nós vamos ter que descobrir o jeito de como anunciar tudo isso. Acho que é uma tarefa muito importante da PASCOM, e nós precisamos ter essa interação. Muitas vezes, o pessoal que trabalha na PASCOM são pessoas, é juventude, está estudando, às vezes nem eles mesmos conhecem tudo que tem na igreja. Então, essa interação da PASCOM com as atividades da igreja, até para poder conhecer. Às vezes o pessoal sabe lidar bem com os meios, mas ainda não tem, assim, e não é obrigado a ter, né, esse conhecimento geral de tudo que existe na igreja. Então, nós precisamos dessa interação dos agentes da PASCOM com as demais pastorais e movimentos. Ok. Dom Carlos, nós vamos pedir uma mensagem sua. Eu não vou falar mais nada a respeito de mensagem, mas vou só registrar. Wander, Roselaine, Leila, Gilceia, Giselda, Daisy, Cleiva, Clésio, Salete, Terezinha, Isaías voltaram, mas tem uma mensagenzinha que eu não vou resistir de colocar, né? Gilvan Quevedo, meu querido afilhado, abraço aos meus dois padrinhos, né? Dom Carlos e eu, e também ao Lupe. Né? Essa história de Piratini bate forte, né? Não adianta, sim, né? sim. Não adianta. Então, Dom Carlos, por gentileza, sua mensagem. Um abraço, então, ao Gilvan, toda a família, né? Meu afilhado de Crisma, também sempre presente na comunidade, já veio me visitar várias vezes aqui, graças a Deus. E o Isaías, então, que eu conheci quando ele era pequenininho, era o Coroinha, lá em Caranguçu. Eu não conheço o Isaías depois que ficou grande, né? Eu sei que agora ele é grande. E ele está sempre acompanhando, um abraço para ele, o pai, a mãe, a mana, gente da comunidade mesmo. Então, o que nós podemos desejar? Primeiro, que bom reencontrar todo mundo, tantas pessoas conhecidas. Me marcou muito o trabalho que eu realizei com as missões populares na Diocese de Pelotas, nos anos de 2005 e 2007, em todas as comunidades, todas as paróquias. Foi um momento muito especial. Então, estamos aqui muito felizes com o trabalho aqui na Diocese de Montenegro, graças a Deus, muito bem acolhidos. É um lugar muito especial, muito bem acolhido por Dom Paulo e todos os padres. É um lugar muito especial. E a gente deseja tudo de bom, que todos continuem bem unidos aí na Arquidiocese de Pelotas, aos padres, a Dom Jacinto, e a gente agradece muito aos padres também já com idade, né, que são um grande exemplo para todos nós, como nós citamos ali, o presbítero Cláudio, o padre Mário, que foram grandes ícones, né, o padre Olavo, o padre Florente, enfim, são padres maravilhosos que marcaram muito a nossa diocese e marcam ainda, né? Então, nós desejamos que todos continuem unidos. Agradeço muito ao Manuel e ao Lupe essa iniciativa desse programa. E vamos pedir, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, ela que, se manifestando para Juan Diego, teve aquele grande gesto da cura do tio de Juan Diego, né? Que foi um sinal também, além do sinal das flores, tem o sinal da cura, né, desse tio que estava muito enfermo. Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe pelo nosso povo, para que a gente possa encontrar uma vacina, que a gente possa sair dessa situação, mas que a gente possa também sair melhores, como pessoas, como comunidade, como sociedade, que a gente tire uma lição, sejamos mais fraternos, mais família, mais comunidade,
mais pessoas humanas, né, que nós precisamos muito. Então, nós queremos pedir por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, de Juan Diego, uma bênção especial a todo o nosso povo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Dom Carlos. Olha, sinto muito, tem muitas mensagens daqui, a gente não vai conseguir ler todas, mas agradeço o carinho de vocês. O carinho que vocês expressaram ao Dom Carlos, né, é o carinho que nós, né, eu e o Lupe, temos por ele também, né, porque é um referencial para nós da comunicação, mas é um referencial enquanto pessoa para nós, enquanto padre para nós, referência enquanto homem de fé, né, com certeza. Então, o carinho que vocês estão colocando agora na tela, a gente vai passar para o Dom Carlos e ele vai olhar depois, com certeza. Lupe, por favor, teu comentário e o encerramento. Bom, então agradecemos muito a Dom Carlos, né? Final de ano a gente sabe que não é fácil, né? E Dom Carlos achou uma brecha na agenda para poder participar conosco. Sem dúvida nenhuma foi uma live muito especial para todos nós. Vou reforçar o convite para essa semana, todos os dias o pessoal está acompanhando pela página vários vídeos, a oração do terço, nos preparando para a Romaria do dia 12, no sábado. Então, que todos os devotos da Senhora de Guadalupe possam estar celebrando conosco, dia 12, às 15 horas, 3 da tarde, a Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Lembrando que quarta-feira que vem, então, nós teremos a participação de Dom Cleonir, bispo da Diocese de Bagé.